alguns plantarem crise, né? A galera, porra, no Twitter e tudo mais. Que porra, que os jogadores estão chateados, que não sei o quê, que... Aí a gente viu o zagueiro Gustavo Henrique exaltando o trabalho do Domi, que é bom. Olha aqui, eu não sei se você, inclusive, falou disso na sua matéria. Eu não tive tempo de ler, já me avisaram que a tua matéria está fantástica. E aí eu tenho aqui o Gustavo Henrique falando, realmente a cultura brasileira não está acostumada a esse tipo de treinadores que fazem bastante rodízio, mas eu acredito que o elenco está assimilando bem. A gente sabe que quem entrar vai dar conta do recado. Então isso também nos motiva mais a querer estar cada vez melhores e buscarmos nossa vaga e nossa oportunidade de jogar. Bom, sobre o Gustavo Henrique, eu até citei o Gustavo Henrique na matéria, né, falando sobre jogadores, Pedro Rocha, Thiago Maia, Gustavo Henrique, o próprio Pedro, jogadores que ganharam mais confiança e estão aproveitando essas oportunidades de rodízio dadas por Domenech. O rodízio, o torcedor do Flamengo vai precisar se acostumar. Por quê? Porque essa é a forma, é a metodologia de trabalho do Domenech, né? Independente de questões físicas ou não. Ele vai, sim, escalar um time de acordo com as questões físicas, mas também de acordo com a estratégia que ele quiser montar. Ele é conhecido, ele e sua comissão técnica, por dissecar equipes. Eles, assim como é também o trabalho do Sampaoli, eles montam times de acordo com estratégias que eles querem para encarar os adversários. Então, não só por questões físicas, mas também por questões técnicas e de estratégia, ele vai rodar esse time. O torcedor vai precisar se acostumar. Na Europa é assim, o Domi é um treinador europeu, ele trabalhou anos ao lado do Guardiola, que faz isso. Eu fico imaginando se a torcida do Manchester City fica louca, assim, quando o Guardiola tem a opção de começar com o Agüero e o De Bruyne no banco de reservas, porque várias vezes ele fez isso. Jogo de Champions League, ele fez isso. O Agüero é só o maior ídolo da história do clube, o De Bruyne é um dos maiores jogadores do futebol na atualidade. Então, o Domi ele tem o respaldo da diretoria. É importante frisar isso, que o Domi tem o respaldo da diretoria. É normal, gente, um jogador ficar chateado porque ele quer jogar, né? O jogador quer jogar, é normal. Um ambiente de trabalho, é normal que existam opiniões contrárias, é normal que eu acredite numa coisa, o Papa acredite em outra, a gente vai discutir, vai debater e chegar num consenso junto. Ano passado, o próprio Felipe Luiz fala que ele mudou a cabeça do Jorge Jesus em relação à forma de jogo dele. Então, é normal, isso é normal, né? O que o Domenech vai precisar fazer, claro, é o que todo treinador faz no vestiário, que é administrar essa situação de vestiário. O futebol brasileiro, a gente sabe como é, o jogador brasileiro, ele cresce, né, com a questão do individualismo, ele cresce sempre com aquele estigma do cara que vai fazer a diferença, né? A gente, em geral, não quer ver, por exemplo, o Neymar, campeão do mundo, melhor jogador do mundo, quer sempre ver o Neymar melhor jogador do mundo, né? Tá em primeiro lugar até do que ganhar uma Champions, ganhar uma Copa do Mundo. Então, a gente tem que entender isso. E eu, na matéria, trouxe essa questão que o Domenech vai rodar o elenco, que ele trabalha dessa forma, né, que ele gosta de colocar todo mundo, sim, para jogar, de acordo com também as questões de estratégia, como eu ressaltei. Então, não é só por conta de maratona de jogos, mas é por isso também. E o torcedor vai precisar se acostumar. Tem jogador que já estava mais acomodado, né, com o que vinha, enfim, o trabalho que vinha sendo anteriormente, que não mudava muito, só mudava por questões de lesão, por questões de convocação, mas não por questões de estratégia mesmo. Então, tem jogador que estava realmente mais confortável. E assim como tinha jogador, que eu cito na matéria, como o Pedro Rocha, o Thiago Maia, o Gustavo Henrique, que não jogavam, né? Eles não jogavam. O Thiago Maia chegou em janeiro. Quantos jogos ele jogou antes do Campeonato Brasileiro? Ele jogou um jogo pela Libertadores que ele foi muito bem e depois ele desapareceu. Então, tem jogadores que estão muito satisfeitos com isso, estão ganhando oportunidades, o elenco está rodando, está todo mundo ali ficando mais ou menos no mesmo nível físico e pronto para jogar. Sem crise, é a metodologia de trabalho do Domenech, tem respaldo da diretoria, né? E agora a gente espera que tenha também
o resultado e que o Flamengo faça uma grande temporada. Quem deve ficar na posição? O problema é que para o Pedro jogar com o Gabigol vai ter que jogar mais pelo lado, né? Se movimentando mais e tal. Você gosta do Gabigol assim, professor? Ô, Papa, vamos voltar um pouco nessa pergunta. São duas formações de ataque muito diferentes, Gabigol e Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. O posicionismo, ele se transforma completamente aí. Quando você joga com Bruno Henrique e Gabigol, você não joga com um 9 de área raiz, como é o caso do Pedro. Você joga com dois atacantes, com liberdade de movimentação e flutuação, em que os dois sabem fazer as três posições. O Gabriel sabe jogar pela direita, cortando enviesado para dentro, que ele gosta de jogar assim. Ele gosta de voltar, pegar a bola, explorar o vigor físico, a velocidade dele, a capacidade de correr com a bola no pé, da ponta direita para o centro. E o Gabigol, várias vezes, vem pela esquerda, ele armando pela esquerda, e o Bruno Henrique jogando como centroavante. Os dois atletas sabem exercer as três funções no ataque: área, ponta direita e ponta canhota. Recordemos-nos que num dos maiores jogos do Bruno Henrique, que foi contra o Corinthians, em que ele faz um hat-trick e acaba com o jogo, o Gabigol não jogou e o Bruno Henrique foi escalado para jogar quase que como um centroavante. Então, a formação Bruno Henrique e Gabigol, ela é uma formação de dois atletas que se movimentam com liberdade dentro de um treinamento. Eles têm um entendimento ali incrível e é treinado aquilo. Então, eu vejo essa dupla Bruno Henrique e Gabigol como a maior que eu vi jogar depois de que aquelas duplas fabulosas pararam. Eu vi Miller e Careca, depois eu vi Bebeto e Romário, depois eu vi Romário e Ronaldo na velha dupla Rorô, e depois eu vi Ronaldo e Rivaldo. Essas foram, para mim, as grandes duplas do futebol brasileiro dos anos 90 para cá, nesses últimos 30 anos. Miller e Careca, Bebeto e Romário, Romário e Ronaldo, Ronaldo e Rivaldo, sem nenhum demérito a outros grandes atacantes, como Ronaldinho Gaúcho. Que o Evair e o Edmundo no Palmeiras, naquela fase toda. Evair e Edmundo no Palmeiras, depois repetiram no Vasco, grande dupla, mas eu entendo que Bruno Henrique e Gabigol estariam um pouquinho acima pelo nível de entendimento e de mobilidade. O Evair não tinha a mobilidade de Gabriel e Bruno Henrique. O Evair é um matador, craque, clássico, centroavante, matador clássico, mas o Evair se aproxima mais do estilo do Pedro. Bruno Henrique e Gabigol são jogadores de correria, que correm com a bola dominada e flutuam em todas as posições. Jogar com o Pedro, você muda esse estilo, porque o Pedro não vai fazer a correria. Seja pelo porte, pelo estilo do Pedro, o Pedro não consegue fazer uma correria com a bola no pé. Ele fica desengonçado para isso, o que não é demérito, é o perfil dele. Então, o Pedro jogando centralizado, o Gabigol tem que sair para os lados. E, diferente de alguns analistas que entendem que essa dupla não dá certo, eu acredito demais nessa dupla pela inteligência dos dois. O Gabriel e o Pedro são meninos novos, 23, 24 anos, de uma inteligência enorme, de leitura de posicionamento tático muito grande. E o Pedro tem uma capacidade de finalização exímia. Então, você entrar com o Pedro como um 9 raiz e o Gabigol flutuando, isso pode dar muito certo, especialmente, e é fundamental para que dê certo, que um dos meias encoste. Então, se, por exemplo, o Arrascaeta encosta fazendo aquele espaço morto da esquerda, sem o Bruno Henrique e sem o Pedro Rocha, aquele espaço da esquerda morre. Se o Arrascaeta ocupa bem aquele espaço e o Everton chega encostando ali para fazer uma dobradinha com o Gabigol pela direita para o meio, o Pedro vai deslanchar. Eu acredito muito que a dupla Pedro e Gabigol pode dar uma sacola de gols para o Flamengo por jogo, principalmente se o motorzinho que vier de trás, Everton Ribeiro e Arrascaeta, encaixar. Encaixou esse quarteto, pode surgir uma grande dupla de novo. Na minha concepção, eu gosto sempre de um atacante mais de velocidade e o outro um pouco mais parado. Sim, o Gabigol pode fazer, não é nenhum problema. Vocês falaram muito bem. Não é o lugar que ele mais rende? Não é o lugar que ele mais rende, mas o Gabigol rende onde botar ele, irmão. O Gabigol é aquele jogador bom de bola, joga ele para a direita, bota ele um pouco mais para a direita chegando, como inclusive ele fez no último jogo, no final do jogo, se vocês lembrarem. Se a gente for lembrar aqui, o Lincoln entra para fazer esse segundo homem, que é um homem mais fixo. O Lincoln entrou e funcionou. O Lincoln, no lance do contra-ataque, ele leva... podem não gostar do Lincoln, falar o que vocês quiserem. Também não acho o Lincoln o melhor jogador do mundo. Mas funciona. Ele entra, ele puxa a marcação, os marcadores vão com ele, o Gabigol, que é inteligente, dá um passo para trás e faz o gol com dois atacantes, jogando com dois atacantes, que seria a mesma característica de Pedro e Gabigol. Não a mesma qualidade, mesma característica. Antes que vocês comecem a me xingar aí. Então dá para jogar com dois atacantes. Eu ainda prefiro um de velocidade, eu ainda prefiro um Bruno Henrique e Gabigol, um Bruno Henrique e Pedro, um Michael, etc. Mas, por exemplo, o Michael ainda para mim é um jogador de segundo tempo. O Pedro Rocha, que já poderia começar jogando, vai ficar fora um tempo. O Bruno Henrique, a gente não sabe exatamente quanto tempo falta, se ele volta já no domingo contra o Ceará. É tudo muito incógnita em torno dessa lesão do Bruno Henrique, é muito estranha essa lesão dele.
Não tem datas igual a do Pedro Rocha, que você já botou ali, o tempo é X, recuperação é Y e vambora. Então a gente fica preocupado e tem que experimentar, irmão. E não há jogo melhor para experimentar o Pedro e o Gabigol do que no jogo contra o ex-time dele, para a lei do ex funcionar. Só para quem não viu ainda nada com relação a isso, a Conmebol, então, Raíssa, deve anunciar acordo com o SBT até 2022 para a transmissão da Copa Libertadores, noites de quarta-feira, correto? E aí, estão falando que pode ter uma cláusula contratual para prorrogação até 2025, tá ligada? Pois é, Papa, o SBT entrou forte aí nessa briga pela Libertadores, na verdade não tão briga assim, porque a Globo já não está fazendo tanta força, né? A Globo queria renegociar os valores, por isso ela rescindiu o contrato, mas nessa de rescindir e querer renegociar os valores, o SBT chegou lá e está bem próximo aí de um acerto, deve acontecer, deve ser anunciado, já na próxima semana já deve ter Libertadores no SBT. Vale lembrar que o jogo do Flamengo é na quinta-feira, então o jogo do Flamengo não é na televisão, se não me engano é Facebook, né? Facebook. É isso, Facebook. Na outra semana também o jogo do Barcelona é Fox, e aí a gente tem o João Guilherme, né? É isso aí. Os jogos de quarta são os 2 do Maracanã que vão para o SBT. Perfeito. Que iriam para o SBT, né? E para competir com a Libertadores no SBT, a Globo vai apostar no Corinthians. Já tem essa previsão de Botafogo aqui no Rio. Não, nas próximas três quartas, as principais praças, né, vão receber os jogos do Corinthians. Claro, aqui o Rio de Janeiro é prioridade para os clubes daqui, ou possivelmente na próxima quarta é Botafogo, depois Fluminense, depois Vasco, mas nas principais... Não tem como bater de frente. Né? Não tem como bater de frente. Sim, na verdade, Papa, eu acho que nem é muito interesse da Globo bater de frente, né? Ela está fazendo uma reestruturação geral, né, no canal, na empresa, na Rede Globo, na empresa de televisão, não só nos canais de TV aberta, no canal de TV aberto, como nos canais de TV fechada também. Está fazendo toda uma readequação e vai ficar sem a Libertadores. Vamos saber o que virá de prejuízo ou não para ela nos próximos meses aí de Libertadores e o quão interessante será para os clubes o SBT. A Globo de negociar ficou um pouco para trás, né, professor? Ô, Papa, o que a gente vem assistindo é uma crise que a Globo vem provocando da Conmebol com os seus parceiros, gerando desgaste no relacionamento, porque a Globo se recusa, como você bem colocou, a expor essas marcas, já que ele é parceiro da Conmebol, mas não é parceiro da Globo. Então, a Globo, que transmite para o país de maior audiência da América do Sul jogos da Conmebol, se recusa a transmitir o parceiro da Conmebol, o parceiro também se sente no direito de tentar reduzir o patrocínio que ele faz à Conmebol. A Conmebol, ao aceitar negociar com o SBT por uma cifra menor que a Globo pagaria, a Conmebol não é burra. Aquilo ali foi feito à conta. Ela vai se livrar de um problema que ela tem com outros patrocinadores causado pela Globo. E aquela história, Papa, às vezes tem um limite para aceitar uma relação com alguém que é arrogante e prepotente com você. A Globo para negociar, ou é a cartilha que a Globo reza, ou não se joga o jogo. E chegou uma hora que a Conmebol cansou e falou, olha, chega. O teu dinheiro está tendo um preço muito caro para mim. Então, a Conmebol se livra de 2 problemas para fazer essa parceria com o SBT. Se livra do problema da arrogância da Globo, querendo impor horários, querendo impor regras de exposição de marca, e se livra do problema que ela passou a ter com os patrocinadores que estavam querendo negociar a redução de valores, porque no Brasil, que é o país com maior volume de visibilidade, essa marca não era exposta. Então, a Globo deixa de pagar um valor maior que o SBT pagará, a Conmebol perde essa quantia, mas ela deixa de ter o risco de perder a quantia, talvez similar ou até maior, na possível redução de cotas de outros patrocinadores que não tinham suas marcas expostas quando o jogo era transmitido do Brasil. Então, eu acho que a Conmebol tomou uma decisão para ela, a Conmebol acertada, e creio que o SBT não vai ficar atrás em qualidade de transmissão do que a Globo. Então, já falando sobre isso, tem uma reunião hoje, o Flamengo já vem trabalhando isso nos bastidores, não é de agora, já tem um tempinho, a Ferg também tem esse interesse, então tem uma reunião para discutir sobre isso. A volta do público estava prevista inicialmente no projeto lá da Prefeitura em julho,
acabou não acontecendo, foi esticado em julho ainda para a reta final do Campeonato Carioca, não aconteceu, foi esticado, e agora volta à pauta, principalmente depois do final de semana, que a gente viu nesse feriado, praias lotadas, transporte público lotado, enfim. Então, os clubes, a FERJ principalmente, que é a volta do público. E tem essa reunião hoje, às 15h, para debater esse projeto, que era um projeto de julho, para a volta do público em julho. Já está tudo pronto, né? Só debater quando será esse retorno. Mas tem um probleminha importante, tá, Papa? O Brasil, ele vive momentos diferentes em relação ao Covid, né? A CBF não tem no seu plano a volta do público nos estádios, não tem no guia do Campeonato Brasileiro, não tem nas normas técnicas da competição e não trata ainda, nesse momento, a volta do público. Acredito eu que se a Prefeitura do Rio liberar o retorno do público, creio que a CBF, num primeiro momento, vai avaliar a competição. O Campeonato Brasileiro é dela, e não posso garantir, aí existe uma série de outras questões, o próprio professor pode falar também sobre isso, de que a competição tenha público, porque pode se tornar algo desigual. Você tem um público aqui no Rio de Janeiro, mas lá na Bahia você não tem, ou lá em Goiânia você não tem, enfim. Aí o professor pode falar sobre isso. É só para deixar claro que a CBF ainda não trata e não colocou no seu guia do Campeonato Brasileiro esse retorno do público. Essa questão do retorno das torcidas, ela passa por uma composição em que deve ser feito um acordo entre 23 manifestantes, ok? São 23 manifestações de vontade que tem que convergir. Quais são essas 23 autoridades? O presidente da CBF, falando em nome da CBF, tem que dar o ok. Os 11 prefeitos e os 11 governadores também. São 11 cidades que seriam cidades sedes para esse mando de campo. Por que 11? Nós temos 9 estados do Brasil envolvidos sediando partidas. E um estado, que é São Paulo, conta com 3 cidades, que são São Paulo capital, Bragança Paulista e Santos. Então nós temos 3 estados no Nordeste, o Ceará, onde jogam Ceará e Fortaleza, a Bahia e Pernambuco com Bahia e Sport. São 3 estados do Nordeste, 2 do Sul, que são o Rio Grande do Sul e o Paraná, onde jogam Coritiba, Atlético Paranaense, Grêmio e Inter. 1 do Centro-Oeste, que é Goiás, e 3 no Sudeste, que são Rio, São Paulo e Espírito Santo. Rio, São Paulo e Minas Gerais, perdão, Atlético Mineiro. São 9 estados. Para que possa ter acesso de torcida ao estádio, eu tenho que ter o ok dos 9 governadores, dos 9 prefeitos, 18, com mais 2 prefeitos que são de Bragança e de Santos, 20, com o presidente da CBF, 21. São 21 autoridades. Desses 9 estados, a expectativa é que os 9 governadores deem o ok. A expectativa é que os 11 prefeitos deem o ok por um apelo dos clubes. Por quê? Os jogos de futebol sem a torcida são jogos sem a renda da bilheteria. O prejuízo que vem sendo acumulado pelos clubes é muito grande para custear essa estrutura. O Vasco avocou o mando de campo contra o Flamengo para São Januário. E qual foi o principal motivo alegado pelo presidente do Vasco? Os custos de São Januário chegam a 1/4 dos custos do Maracanã. O Flamengo já tem avaliado transferir os jogos do Maracanã para um campo de custo menor, porque os custos da operação são muito altos. Então, além de se estar em jogo a discussão da saúde do retorno do público, está em jogo a avaliação financeira para os clubes que têm tomado um prejuízo muito grande com o custo do espetáculo sem renda de bilheteria. Alguns defendem que só no próximo ano. Além disso, aí é uma percepção minha e de algumas informações que eu tive também, algumas equipes vão ser contra a volta do público, tá? Essa questão de renda e etc., a linha de pensamento é o seguinte: mesmo que se libere o público, não vai ter, a renda não é tão significativa quanto jogar sem público contra determinadas equipes. Que aí, nessa linha de pensamento, você tira ali um fator
você tira ali um fator a favor da equipe mandante. Por exemplo, vou te dar um exemplo, assim, o Atlético Goianiense enfrentando o Flamengo no Maracanã com torcida. Para o Atlético Goianiense, que luta contra o rebaixamento, Curitiba, enfim, equipes assim, é muito melhor enfrentar essas equipes, seja em casa ou fora de casa, sem torcida, porque o ganho com torcida, né, não é tão significativo, menos ainda nessa questão de pandemia, vai ser significativo para tirar essa, digamos assim, vantagem de encarar adversários como esse fora de casa, sem torcida. Assim, a informação que eu tive é que isso ainda vai dar muito pano para manga, muita discussão. O Atlético Paranaense, por exemplo, né, é outro time que também tem ali um comando difícil, né, já implicou com outras situações. No início da discussão sobre a volta do Campeonato Brasileiro, foi o time, por exemplo, que não aceitou se deslocar para fazer jogos fora de Curitiba, se fosse necessário. Enfim, eu acho que... E outra questão que também é muito importante, a FERJ tem um protocolo pronto, né, que está pronto desde julho, assim como outros protocolos que foram ignorados pela CBF. A CBF tem um protocolo próprio do Campeonato Brasileiro, que é diferente do protocolo do Campeonato Carioca, que foi desenvolvido pela FERJ, com a ajuda de médicos como o Dr. Tanuri. A CBF não quis utilizar este protocolo, ignorou. Para você ter ideia, nem mesmo o Tanuri faz parte da comissão lá de médicos da CBF que elaborou tal protocolo.